paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia para vocês. Hoje vamos ter uma escola dominical diferente e eu pretendo tratar de um tema bem interessante e ao mesmo tempo importante. Vou falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu pretendo nessa aula dar apenas uma introdução. Por quê? Porque nas próximas quintas-feiras eu vou aprofundar esse estudo com vocês, nos estudos que estamos fazendo semanais, nas quintas-feiras, sempre às 7h30 da noite. Então hoje vamos fazer apenas uma introdução. O que eu poderia falar inicialmente sobre as igrejas da Ásia, que são igrejas que estão no livro de Apocalipse, igrejas a quem Jesus dirige uma revelação específica. A primeira coisa que eu queria enfatizar é que essas igrejas elas se situavam próximas umas das outras. Observe aqui, nesse mapa antigo, que as 7 igrejas geograficamente estavam situadas próximas umas das outras. Então, Jesus, quando escreve para essas igrejas, ele se refere a igrejas que historicamente existiram. Era fácil se deslocar de uma região para outra, de uma igreja para outra. Porém, essas igrejas têm características bem distintas. Então, essas igrejas da Ásia são igrejas reais e cada uma das cartas que Jesus mandou que João escrevesse às 7 igrejas da Ásia, é importante destacar que elas são dirigidas ao anjo da igreja. Essa expressão sempre aparece no início de cada carta. E os estudiosos concordam que essa expressão se refere à liderança da igreja local, ou seja, ao pastor. E as mensagens que são escritas por Jesus para essas lideranças também alcançam os membros daquelas igrejas, o povo daquela igreja. Essas 7 igrejas, na providência de Deus, elas nos fornecem um modelo de todas as igrejas, de todas as épocas e, portanto, são igrejas também que a gente pode considerar como igrejas representativas. Então, as igrejas da Ásia são igrejas modelo, que são, digamos assim, modelos que representam tipos de igrejas que também existem nos dias atuais. Com relação às características daquelas igrejas, nós podemos encontrar essas características, vamos dizer assim, em 7 fases distintas de toda a história da igreja na Terra. Então, as 7 igrejas, elas podem ser encontradas em 7 fases da história da humanidade, que vão desde o Pentecostes até a volta de Cristo. Quando eu falo do Pentecostes, eu estou me referindo ao livro de Atos, onde ocorre ali a festa de Pentecostes e a igreja recebe o Espírito Santo. E desse período até o período da vinda de Cristo, nós vamos encontrar de maneira representativa na face da terra as 7 igrejas que estão sendo descritas no livro de Apocalipse. E é interessante que nas próximas semanas, nas quintas-feiras, nós vamos aprofundar esse tema, vamos examinar os elogios que Jesus faz para cada uma dessas igrejas. Em cada carta, Jesus ele reconhece as qualidades positivas dessas igrejas, mas ao mesmo tempo também ele repreende esses cristãos e essas lideranças também por causa dos pecados, dos erros e das falhas que são cometidas. Então Jesus elogia, mas ao mesmo tempo também ele repreende, ele adverte. Ele faz com que esses cristãos abram seus olhos para os problemas que as suas igrejas estavam enfrentando, né? Quando eu falo que essas igrejas representam historicamente épocas distintas, que vão desde o Pentecoste até a vinda de Cristo, acerca disso, da vinda de Cristo, eu também quero dizer a vocês que nas próximas semanas nós vamos estudar de uma maneira mais profunda sobre esse tema. Vamos falar dos sinais da vinda de Cristo e vamos relacionar também essa temática do estudo das igrejas com esse tema, esse assunto importante que trata do momento em que Jesus vem para se encontrar com a sua noiva, a noiva do Cordeiro, que é a igreja aqui na face da terra. Então, meus amados, essas 7 igrejas, a gente também pode dizer que elas simbolizam 7 tipos de igrejas escatológicas que serão encontradas nos últimos dias.
É por causa disso que esse assunto tem relação com a vinda de Cristo. E mais à frente nós vamos ver isso com mais profundidade, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre o significado do nome, a característica e a época no tempo de cada igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja autêntica, apostólica, que vai desde o ano 30 depois de Cristo até o ano 100. A igreja de Esmirna, vem da palavra mirra no latim, a igreja perseguida, tribulada, que vai do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. A igreja de Pérgamo, cidadela, a palavra que vem do grego, né? A gente poderia dizer que é uma igreja mundana, né? Ela vai desde o ano 313 até o ano 590 depois de Cristo. Então, e ela caracteriza um tipo de igreja que ela é existente no mundo de hoje, né? São igrejas que estão envolvidas com os valores do sincretismo, com o secularismo, a gente poderia também dizer, né? A igreja secularista é aquela igreja que abandona aquela fé pura, aquela fé imaculada. Nós temos também a igreja de Tiátira, que vai do ano 590 até 1517 depois de Cristo, poderia ser considerada como uma igreja papal. A igreja de Sardes é a igreja da Reforma, é uma igreja considerada como morta espiritualmente, que vai do ano 1517 até 1713. A igreja de Filadélfia, né, ela pode ser chamada de a igreja que tem o amor fraternal, uma igreja onde os irmãos eles revelavam ter amor uns pelos outros e pela causa do reino de Deus. Era uma igreja missionária também e evangelística. E a gente pode dizer que essa igreja historicamente vai do ano de 1730 depois de Cristo até o arrebatamento. E nesse aspecto essa igreja também é escatológica. E ela se relaciona também com o evento da vinda de Cristo. A igreja de Laodiceia, que pertence a Laodice, que era a mulher de Antíoco II, é uma igreja morna, apóstata. Ela é descrita dessa maneira no livro de Apocalipse. Vai do ano de 1900 depois de Cristo até a segunda volta de Cristo. Então são igrejas escatológicas, igrejas que tipificam modelos de igreja que também existirão nos últimos dias, né? Uma coisa interessante aqui nesse estudo é que em cada carta escrita para essas igrejas há uma mensagem central. Por exemplo, na igreja de Éfeso, Jesus enfatiza que aquela igreja deixou o primeiro amor. O que significa deixar o primeiro amor aqui? Significa abandonar o compromisso com o reino de Deus, a pureza da fé, a motivação de fazer as coisas para Deus, com amor, com zelo, com integridade. E essa igreja ela é advertida, a igreja de Éfeso ela é repreendida. E Jesus diz: arrependam-se. Então a mensagem para Éfeso é uma mensagem exortativa, onde Jesus ele fala que aqueles irmãos contemplem onde estão errando e se arrependam e retornem ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela, em síntese, tem uma mensagem onde Jesus prevê que aqueles cristãos iam passar por um momento de grande tribulação. Então, mas Jesus também diz: sejam fiéis até o fim. Irmãos, também nós nos dias de hoje, às vezes passamos por perseguições. Na história da igreja, muitos cristãos passaram por perseguições profundas. E muitos foram fiéis até a morte. Os próprios apóstolos, muitos deles foram feitos mártires em nome da fé. Alguns foram torturados, alguns foram lançados em arenas, né, para leões, alguns foram crucificados. Então muitos morreram literalmente pela fé, passaram por tribulações profundas e foram fiéis até o fim. Jesus, quando ele fala sobre os últimos dias, ele diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, fique firme, porque há uma promessa de recompensa da parte de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor. A igreja de Pérgamo, qual é a mensagem, vamos dizer assim, resumida, que nós temos de Jesus para essa igreja? Jesus diz: tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Arrepende-te. Balaão, no Antigo Testamento, foi um homem que negociou a fé, que
prostituiu a sua fé, que abandonou a fé pura e imaculada. E Pérgamo simboliza esse tipo de igreja, esse tipo de igreja que tem uma fé corrompida, que prostitui os seus valores puros, né? Que negocia a sua essência, que abandona realmente uma vida de devoção pura, de fidelidade a Deus. Pérgamo ilustra hoje esse tipo de igreja. Jesus também diz: arrependam-se. Então, um cristão que está negociando a sua fé, que está abandonando realmente o seu zelo, o seu compromisso com Deus, a sua pureza de vida devocional, ele está no caminho errado. E para esse, Jesus tem também uma mensagem de advertência. A mensagem para Tiátira. Tiátira, ela é exortada por Jesus porque ela tolera Jezabel. Quem era Jezabel no Antigo Testamento? Jezabel era uma rainha corrupta, uma mulher que perseguia os profetas de Deus. Ela perseguiu Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, ao ponto de Elias até temê-la. E já esgotado, já cansado, Elias foge para o deserto e pede até a Deus pela sua própria morte. Elias já estava cansado de tanto lutar contra aquela rainha ímpia que perseguia os profetas e disseminava uma doutrina diabólica entre o povo de Deus, tentando corromper a mente do próprio povo de Deus, confundindo a fé das pessoas. Então, Tiátira também é uma igreja representativa nos dias de hoje. Representa aquela igreja que permite que doutrinas diabólicas entrem no seu ambiente, né, de liturgia, que contaminem a sua doutrina. Então, Jesus ele faz uma advertência também para essa igreja. A gente vai ver isso também nas próximas semanas, qual é a advertência que Jesus faz para a igreja de Tiátira. Para a igreja de Sardes, Jesus ele tem a seguinte mensagem: tens nome de que vives e estás morto. Essa igreja parecia ser uma igreja avivada e cheia do poder do Espírito, mas na verdade eles estavam frios na vida espiritual. Viviam apenas da fama que tinham no passado, mas espiritualmente estavam distantes de Deus, estavam distantes de um relacionamento vivo e realmente autêntico com o Senhor. Então Jesus ele faz uma advertência para essa igreja. E essa advertência também serve para nós. Temos que ter muito cuidado para que não venhamos cair numa vida de religião. Às vezes as pessoas estão envolvidas com a vida religiosa, mas estão interiormente e espiritualmente distantes de Deus. Então essa seria a grande mensagem que Sardes traz para os dias de hoje. Para a igreja de Filadélfia, a mensagem que Jesus traz, em resumo, é essa: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus estava vendo o esforço daquela igreja de fazer missões, de evangelizar, de realizar a tarefa, e Jesus estava reconhecendo isso, criando oportunidades para que aqueles cristãos pudessem pregar até com mais intensidade o Evangelho. Então, essa igreja ela é reconhecida pelas obras que ela realiza em favor da obra missionária, da pregação do Evangelho. E ela tipifica um tipo de igreja hoje, que é a igreja que tem visão missionária. E isso é um desafio para nós, porque nós temos que procurar resgatar na nossa vida, na nossa prática como igreja do Senhor, uma visão verdadeiramente missionária que nos leve a priorizar o ganhar vidas para Cristo. Com relação à Laodiceia, Jesus ele traz uma mensagem aqui muito importante. Em resumo, Jesus diz: nem és frio, nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Então Jesus ele não admite essa indiferença, essa falta de posicionamento. Eles nem estavam distantes, nem eram frios, mas ao mesmo tempo também não tinham envolvimento com a obra de Deus, com o reino de Deus. Estavam diferentes, estavam mornos. E Jesus ele diz: olha, não tolero isso. Estou a ponto de rejeitar vocês, de vomitar vocês. Então a indiferença diante de Deus é algo que causa uma reação de muita cólera, de muita indignação, de indignação profunda no coração de Deus. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque nos dias de hoje muitos talvez vão ficar assim, vão ficar indiferentes, vão ficar distantes de Deus.
vão confessar a fé, mas ao mesmo tempo estarão distantes de um compromisso com essa fé. Então é essa a mensagem que Jesus traz aqui para as 7 igrejas da Ásia, de maneira resumida. Para cada uma das igrejas ali da Ásia, Jesus ele se revela com uma das características da visão do Cristo glorificado. Essa visão do Cristo glorificado, ela está no capítulo 1, quando Jesus aparece ali para João, na ilha de Patmos. Ele se revela como Cristo glorificado. Você pode constatar isso lendo o capítulo 1 de Apocalipse. Mas ao mesmo tempo Jesus também se revela para essas igrejas como aquele que tem a resposta para a necessidade que cada igreja tem. E é muito importante isso, porque Jesus ele se apresenta como aquele que tem a resposta que nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo necessitamos. Então, às vezes nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, e Jesus se revela como aquele que tem a resposta certa para o nosso problema, para a nossa vida, para a nossa luta, para a nossa dificuldade. Portanto, não desanime. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Para a igreja ortodoxa, que a gente encontra lá em Éfeso, e chamamos Éfeso de uma igreja ortodoxa, porque ela preserva os valores cristãos. Ela se esforça por se manter na sã doutrina. Então Jesus ele se revela como aquele que tem as igrejas na sua mão direita, isto é, como aquele que sustenta a obra. Nesse aspecto, Jesus se revela como Deus soberano. Irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil aqui na face da terra, mas não devemos esquecer que Deus está no controle, que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, que Ele é Senhor dos céus, Senhor sobre a terra, Senhor sobre o mundo espiritual, Senhor sobre o mundo dos mortos. Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava passando por perseguições, por lutas, por momentos difíceis: eu sou Deus soberano sobre vocês, eu sustento a vida de vocês. Então, em sua soberania, Deus nos sustenta, Ele nos mantém firmes diante das dificuldades. Para a igreja atribulada de Esmina passava por muitas perseguições, muitos estavam até passando pela possibilidade de serem vítimas de martírio, né? Muitos talvez até fossem morrer pela fé. Então Jesus, para essa igreja, se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte, e havia vencido a morte pela ressurreição. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquela igreja: eu me identifico com vocês. Se vocês estão sofrendo, se vocês estão passando perseguições, eu também passei. Se vocês estão passando por sofrimentos, eu também sofri. Se alguns de vocês vão morrer como mártires, eu também morri na cruz. Mas assim como eu morri na cruz, e talvez alguns de vocês também morram pela fé, lembrem-se que eu venci. Então essa é a grande mensagem que Jesus deixa para essa igreja: eu venci e vocês também vão vencer. Amém? Então, passe você por qualquer luta que vier, não esqueça que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Para a igreja mundana de Pérgamo, que havia se corrompido em seus valores, que havia abandonado a sã doutrina, que havia deixado o seu compromisso, o seu zelo de se dedicar ao reino de Deus, Jesus Cristo glorificado aparece ou se revela para aquela igreja como aquele que maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Então Jesus Cristo aqui, ele aparece como aquele que exerce justiça. A espada aqui é a palavra, mas é uma palavra que traz a justiça, que anuncia o juízo de Deus. Então, para a igreja mundana de hoje, Jesus Cristo tem uma palavra que anuncia que virá um grande julgamento, que virá um grande julgamento sobre a face da terra. E ai daqueles que estão distantes do Senhor, ai daqueles que estão separados da comunhão com Cristo, que corromperam a sua fé, que esfriaram, que estão acomodados. Essa é a mensagem
que a palavra de Deus traz, e ela está representada aqui nessa espada que Jesus Cristo aqui revela ter em suas mãos e que tipifica simbolicamente o juízo de Deus. Para a igreja corrupta de Tiátira, né, Jesus ele se apresenta como juiz, ele se apresenta como aquele que tem olhos de fogo. Esses olhos de fogo lembram exatamente também essa ideia do juízo de Deus. Mas é interessante que os olhos de fogo nos fazem lembrar que Jesus Cristo ele consegue contemplar todas as coisas. Ele vê todas as coisas, nada escapa do seu olhar, nada escapa do seu conhecimento. Então é importante que não esqueçamos disso, que Deus, em sua onisciência, ele contempla e conhece todas as coisas. Ninguém pode fugir desse olhar do Senhor. Ele prescruta, ele entra com esse olhar nas regiões mais profundas do nosso coração e da nossa alma. Ele conhece os bastidores da igreja, ele conhece quem somos. Ele sabe quem realmente nós somos. Então devemos realmente nos desnudar diante do Senhor, devemos nos humilhar diante da sua face e realmente nos apresentarmos a Ele como somos, não com máscaras, porque essas máscaras que muitas vezes nós tentamos apresentar, elas não são capazes de encobrir quem realmente somos diante do olhar do Senhor. Para a igreja morta de Sardes, Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. Então esses 7 Espíritos aqui nos fazem lembrar da obra perfeita que Deus realiza sobre a igreja através do seu Espírito Santo, que habita entre nós, que está conosco. E Jesus aqui, quando fala para essa igreja, ele lembra que ele tem o poder de ressuscitá-los. Então Jesus tem poder, um poder maior do que a morte, ele é soberano sobre a morte. E Jesus ainda menciona que eles ressuscitarão para desfrutar da vida eterna. Isso é maravilhoso, irmãos, porque apesar da gente passar por lutas, apesar de sabermos que nós somos apenas como passageiros, peregrinos aqui na face da terra, que um dia partiremos para a eternidade, nós temos a promessa de que iremos ressuscitar, como Jesus ressuscitou, e desfrutaremos da vida eterna que nos é concedida pelo Senhor Jesus Cristo. E para Filadélfia, Jesus se apresenta no livro de Apocalipse como aquele que quer abrir a porta para a evangelização. Então, quando nós realizamos a obra do Senhor, pode ter certeza que Deus trabalha por nós, mesmo que estejamos passando por lutas, por dificuldades, não esqueçamos que Deus estará trabalhando por nós, nós que amamos o seu reino, nós que queremos evangelizar, nós que queremos ganhar vidas para Cristo. Lembremos que Deus ele vai criar todas as condições, ele vai abrir todas as portas para que vidas sejam salvas e conquistadas pelo evangelho do seu reino. Amém? Então essa é a mensagem que Jesus dá para essa igreja de Filadélfia. É assim que ele se apresenta para essa igreja, como aquele que abre as portas. Então Jesus Cristo é aquele que tem a chave de Davi, é aquele que abre portas e que fecha portas. Amém? Para a igreja de Laodiceia, Cristo se apresenta como aquele que é fiel e é a verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesma. Então, Jesus Cristo se apresenta como aquele que não falha, que tem um verdadeiro testemunho. Sua mensagem é perfeita. Sua mensagem completa toda a revelação do Antigo Testamento. Ela não se contradiz com aquilo que está revelado no Antigo Testamento. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que não veio para tirar nem sequer o J ou o tio, que são as menores letras do alfabeto. E Jesus aqui se apresenta como aquele que é a verdadeira testemunha. E ele se coloca dessa forma, dessa maneira, para que possamos confiar nele. Então ele se coloca como uma verdadeira testemunha, para que possamos entender que a revelação que ele traz é confiável. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
glória como a do unigênito do Pai, e ele vem para revelar o Pai. Ele mais tarde disse que eu e o Pai somos um. Ele declara: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Filho, contempla a majestade e a glória do Pai. Então é essa revelação que Jesus traz para essa igreja. Ele se apresenta como uma verdadeira testemunha, como aquele que tem uma mensagem que não falha e que vai se cumprir no tempo certo. Bem, meu amado, eu queria falar um pouquinho também sobre a primeira carta, que é a carta que Jesus escreve através de João para a igreja de Éfeso. Então, essa carta ela é muito importante, traz uma mensagem muito atual. Mas inicialmente eu queria dizer para vocês que a cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana da Ásia. Se a gente fosse comparar essa cidade com algo que nós conhecemos hoje, nós poderíamos compará-la com o estado do Ceará. Lá em Éfeso estava o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquele templo era um orgulho para aquelas pessoas que moravam naquela cidade. E também, segundo uma lenda, a cidade era a guardiã da estátua de Júpiter que caíra do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, ele diz em um dos documentos antigos: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então a gente observa que aqueles moradores tinham orgulho disso. Quando Paulo chega naquela cidade, lá no capítulo 19, versículo 35, ele contempla todas essas práticas idólatras daquela cidade, essas tradições que estavam ali enraizadas e arraigadas na cultura daquele povo. O templo de Júpiter, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 14, versículo 13, ficava em frente à cidade de Listra. Então Éfeso era uma cidade, vamos dizer assim, envolvida profundamente com o ocultismo, com a magia negra, e foi ali que o apóstolo Paulo fundou uma igreja autêntica. Então o apóstolo Paulo chega naquele lugar para fundar uma igreja muito importante. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro do seu trabalho ali na Ásia. E Maria, mãe de Jesus, como passara a morar com João após a crucificação, irmãos, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias da sua vida. Então muitos estudiosos acreditam que ela viveu em Éfeso os dias finais da sua vida. E atualmente a cidade de Éfeso, hoje ela só existe por meio das suas ruínas arqueológicas. Então Éfeso era uma igreja que, vamos dizer assim, que ela pode ser encontrada na história entre os anos 30 depois de Cristo, como eu já disse antes, até o ano 100 depois de Cristo. E a gente pode considerar ela como uma igreja autêntica. Autêntica por causa também das qualidades que ela tinha. Ela era autêntica em primeiro lugar. Por quê? Porque ela ensinava a doutrina verdadeira. Era uma igreja que apresentava muito trabalho. Os crentes ali se esforçavam bastante. Aqueles cristãos também eram pessoas pacientes, eles eram perseverantes. Então Jesus ele reconhece na carta que ele escreve para essa igreja todas essas qualidades que ela tinha. Aqueles cristãos também puseram à prova os maus crentes. Muitos sofreram, mas não se cansaram. Eles também não permitiam que os maus atrapalhassem a comunhão da igreja. Jesus também reconhece que aqueles cristãos odiavam a obra dos nicolaítas, que era uma seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e também de Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo. Então os nicolaítas eles se envolviam profundamente com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em algumas atividades sociais e religiosas da cidade. Então, ao mesmo tempo que eles incentivavam que os cristãos fossem participantes das atividades que eram encontradas na sociedade, eles aproveitavam esse envolvimento para disseminar o paganismo.
Então, esse termo nicolaítas pode ser uma forma, vamos dizer assim, helenizada de se referir a Balaão, né? Sendo assim, as duas seitas citadas, essas duas seitas citadas, aliás, que nós vamos encontrar aqui nas cartas escritas para as igrejas no livro de Apocalipse, pode se tratar do mesmo movimento religioso, né? Então, os nicolaítas, eles estão profundamente relacionados com os praticantes também de atos pagãos, que são relacionados também com, quando a Bíblia fala em referência aos que incorreram no mesmo erro de Balaão no Antigo Testamento, tá joia? Mas eu também queria colocar para vocês esse texto. É bom que a gente leia o que é que o livro de Apocalipse 2 fala sobre essa carta que Jesus escreve para a igreja de Éfeso. Eu vou colocar aqui para vocês o texto. Acompanhe aí, por favor. Apocalipse 2. Veja aqui a mensagem. Mensagem para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, Jesus diz. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais e que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar, mas vocês têm a seu favor isso, odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja, às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então essa é aqui a carta que Jesus escreve para esses cristãos. Observe que Jesus ele faz referência a alguns defeitos. Eu falei das qualidades boas, mas é importante também destacar a exortação que Jesus deixa para essa igreja. Em primeiro lugar, eles haviam deixado o primeiro amor. Muitos haviam abandonado a dedicação, o zelo, o compromisso com o reino de Deus. E também Jesus adverte aqueles cristãos que eles precisavam voltar a cuidar da verdadeira doutrina e ter disciplina também em retornar às primeiras obras, ao primeiro amor. Porque muitos estavam relaxando, muitos estavam se acomodando e por causa disso eles são exortados. Jesus também fala das consequências. Caso eles não se arrependessem, eles iriam sofrer as consequências. Jesus diz que viria em momento em que eles não esperavam e tirariam eles da posição de honra. Jesus diz: eu vou tirar vocês do seu lugar, vou tirar o teu castiçal. Em outras palavras, Jesus está dizendo que caso não houvesse um sentimento de arrependimento, de mudança naquela igreja, eles perderiam a posição de honra. Isso serve também para nós. Se nós permanecemos no pecado e distante de Deus, podemos perder as bênçãos do Senhor e até perder a posição em que estamos, que nos é concedida por Deus. Então Jesus ele dá alguns conselhos para esses irmãos, né? Lembrem-se onde foi que vocês caíram, né? Então eles precisavam reviver tudo isso, precisavam realmente examinar os seus corações e buscar um novo tempo de milagres, de reavivamento, para que o poder do Espírito Santo realmente retornasse à vida desses cristãos e às práticas dessa igreja, né? Essa igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa na sua doutrina, conservadora quanto às suas crenças, tinham as crenças certas, mas estavam praticando tudo isso sem amor. E por causa disso estavam falhando. Então Jesus diz: arrependam-se. Então é esse mesmo conselho que Jesus também dá para as outras igrejas, quando Jesus contempla também os seus erros
e as suas falhas. E Jesus diz: voltem a praticar as primeiras obras. Então esse alerta também serve para cada um de nós, para que procuremos andar com Deus, para que procuremos retornar ao primeiro amor, retomar as primeiras obras e buscar um reavivamento nas nossas vidas antes que venhamos a cair no perigo da frieza espiritual. Então não permitamos, irmãos, que venhamos a incorrer nesse perigo de cairmos na frieza espiritual. E Jesus também ele faz uma promessa. Ele promete dar uma recompensa ao vencedor. Ele diz ao vencedor, ele vai ter o que? O direito da árvore da vida, o paraíso de Deus. Então essa recompensa aqui aguarda os vencedores, que são aqueles que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, eles não receberão esse galardão, eles não vão receber essa recompensa. E Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram aqui do Jardim do Éden. Então o vencedor, ele é lembrado que vai ter regalias semelhantes àquelas que existiam no Jardim do Éden. Mas é bom lembrar que foi por causa do pecado ali no Jardim do Éden que o homem foi expulso. Deus expulsou o homem do Jardim do Éden. Está lá em Gênesis no capítulo 3, né? Então aqueles que andam com o Senhor, aqueles que andam com Deus, têm a esperança de participar da vida no paraíso do Senhor. Então, e essa é uma verdade importante. Todos nós que cremos em Cristo, um dia participaremos de uma grande e maravilhosa vida de comunhão ali com o Senhor. Então, meus amados, nós vamos parar aqui. Quero dizer a vocês que no próximo domingo vamos retomar os temas que temos estudado, mas nas quintas-feiras nós vamos aprofundar esse tema do Apocalipse. Então continue acompanhando, a cada quinta-feira estamos estudando aos pouquinhos temas apocalípticos e vamos retomar também esses estudos sobre as 7 igrejas da Ásia. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.